E se eu te dissesse que existe uma técnica mental tão poderosa, tão imediata nos seus efeitos, que a ciência tradicional tentou suprimi-la por décadas? Não porque ela não funcionava, mas porque funcionava bem demais, produzindo resultados tão rápidos e inegáveis que ameaçava tudo o que pensávamos saber sobre como a realidade realmente opera. Eu sei que isso soa como um exagero, talvez até impossível, mas fique comigo porque o que você está prestes a descobrir esteve escondido à vista de todos por quase um século. Existe uma mulher da qual você provavelmente nunca ouviu falar, alguém cujo trabalho foi deliberadamente marginalizado, cujos livros foram silenciosamente removidos dos círculos acadêmicos, não porque seus métodos falharam, mas porque tiveram sucesso de maneiras que deixaram as pessoas profundamente desconfortáveis. O nome dela era Florence Scovel Shinn e ela tropeçou em algo que abalou as fundações da psicologia convencional. Aqui está o que torna essa história tão fascinante. Enquanto as abordagens tradicionais para transformação insistiam que você precisava de anos de terapia, incontáveis sessões e progresso lento e gradual, Florence descobriu uma porta dos fundos para a consciência humana que contornava tudo isso. Ela encontrou uma maneira de reprogramar as camadas mais profundas da sua mente em momentos, não em meses. E os resultados foram tão consistentes, tão dramáticos, que testemunhas os descreveram como milagres espontâneos. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que pode transformar sua vida. As pessoas aplicavam a técnica dela e em dias, às vezes horas, sua realidade inteira mudava. Oportunidades apareciam do nada. Relacionamentos se curavam da noite para o dia. Avanços financeiros se materializavam como se fosse mágica. Agora você pode estar se perguntando: se essa técnica é tão poderosa, por que você nunca ouviu falar dela? Porque isso não é ensinado nas escolas, discutido em departamentos de psicologia ou recomendado por terapeutas em todos os lugares? A resposta é simples e perturbadora. Quando algo funciona mais rápido do que o sistema estabelecido consegue explicar, quando resultados aparecem rápido demais para se encaixar no modelo aceito de como a mudança acontece, isso é rotulado como perigoso, radical ou totalmente descartado como pseudociência. Isso já aconteceu com você? Você tentou afirmações, visualização, pensamento positivo, todos os métodos populares de manifestação, e embora possam funcionar ocasionalmente, eles parecem inconsistentes, não confiáveis, como se você estivesse perdendo alguma peça crucial do quebra-cabeça. E você está. O que Florence entendeu, o que fez seu trabalho ser banido da aceitação mainstream, foi que existe uma arquitetura oculta na sua mente, um código invisível que vem comandando sua vida no piloto automático desde a infância. E esse código não responde à força de vontade, positividade forçada ou mantras repetitivos. Ele responde a algo completamente diferente. Algo tão elegante e simples que uma vez que você entende, vai se perguntar por que ninguém nunca te ensinou isso antes. O que você está prestes a descobrir não é apenas teoria ou filosofia. Este é um método prático que constrói uma ponte entre sabedoria espiritual esquecida e o que a neurociência de ponta está apenas começando a validar. E quando você entende como trabalhar com esse código oculto, como falar a linguagem que seu subconsciente realmente entende, transformação para de ser uma luta e se torna inevitável. Ela chamou isso de teoria do campo neuronal. E embora isso possa soar técnico, o conceito é belamente simples. Imagine isto: a cada momento da sua vida, você não está apenas observando a realidade. Você está ativamente selecionando a de um campo infinito de possibilidades que existe ao seu redor agora mesmo. Seu cérebro não é um receptor passivo como uma televisão captando sinais de algum outro lugar. É um transmissor constantemente transmitindo uma frequência baseada em suas crenças, suas emoções, seus padrões inconscientes mais profundos. E o universo, esse campo de puro potencial, responde a essa frequência com absoluta precisão.
Pense na última vez que você acordou se sentindo genuinamente animado com algo, completamente confiante de que as coisas iam funcionar. Você notou como aquele dia pareceu fluir diferentemente, como oportunidades apareceram, como as pessoas responderam calorosamente a você, como obstáculos que pareciam intransponíveis de repente tinham soluções óbvias. Isso não foi sorte ou coincidência. Isso foi sua frequência interna se alinhando com uma versão da realidade onde essas coisas já eram verdadeiras. Sua mente estava sintonizando um canal diferente e o campo respondeu colapsando essas possibilidades em sua experiência real. Agora, aqui está onde isso fica realmente fascinante e porque esse entendimento foi considerado tão perigoso. Florence usou uma metáfora que torna todo o mecanismo cristalino. Ela disse para imaginar sua mente como um projetor de cinema em um teatro escuro. O campo universal é a tela, infinita e em branco, contendo cada cena possível, cada resultado potencial, cada versão da sua vida que poderia existir. Elas estão todas lá simultaneamente esperando. O projetor, sua consciência, determina qual filme toca naquela tela. Suas crenças são a lente que foca a imagem. Suas emoções são a luz que dá intensidade e cor. E seus padrões subconscientes, aqueles programas ocultos rodando em segundo plano desde a infância, eles são o próprio rolo de filme, tocando as mesmas cenas repetidamente, a menos que você deliberadamente mude o que está carregado na máquina. A maioria das pessoas nunca percebe que está operando o projetor. Elas sentam na plateia da própria vida, assistindo à tela, reagindo ao que aparece, completamente inconscientes de que são elas que determinam o que aparece em primeiro lugar. Elas veem luta projetada na tela e pensam que é assim que a vida é. Elas veem limitação, escassez, padrões repetidos de decepção e aceitam como realidade objetiva. Mas a verdade escondida por trás das cenas é que o projetor tem acesso a rolos infinitos, possibilidades infinitas. A versão onde você está prosperando, onde relacionamentos são sem esforço, onde a abundância flui naturalmente, esse filme existe agora mesmo. Não é algo que você precisa criar ou ganhar ou se tornar digno. Ele já existe no campo. A única questão é se sua estrutura interna, suas crenças e padrões emocionais estão sintonizados para tocar aquela versão específica. Esta é a revelação que abalou tudo, a descoberta que deixou a psicologia mainstream tão desconfortável. Porque se isso é verdade, e as evidências sugerem que absolutamente é, então transformação não é sobre anos processando trauma ou lentamente construindo novos hábitos através de pura força de vontade. É sobre ajustar o projetor, mudar o que está sendo transmitido de dentro e assistir a realidade instantaneamente se reorganizar para combinar. A parte realmente alucinante é que isso não é apenas filosofia espiritual ou teoria motivacional. A ciência moderna realmente alcançou o que Florence entendeu há 100 anos. E a evidência é inegável. Existe um experimento famoso que mudou a física para sempre, algo que ainda deixa cientistas desconfortáveis, porque as implicações são tão profundas. É chamado de experimento da fenda dupla. E o que descobriram abalou todo o estabelecimento científico. Pesquisadores estavam estudando partículas de luz, fótons, tentando entender seu comportamento fundamental. Quando enviaram essas partículas através de duas fendas sem observá-las, as partículas agiram como ondas, criando um padrão de interferência, como se estivessem em múltiplos lugares ao mesmo tempo, existindo como pura possibilidade. Mas aqui é onde fica estranho. No momento em que adicionaram um detector para observar por qual fenda a partícula passou, o comportamento mudou completamente. O padrão de onda colapsou e as partículas de repente começaram a agir como partículas sólidas, tomando um caminho definido. A mera presença de observação fundamentalmente alterou o que elas fizeram e como se comportaram. Pense no que isso realmente significa. Significa que consciência não está separada do mundo material. Sua consciência, sua atenção, sua observação está literalmente participando em determinar o que se torna real.
O mundo externo não existe independentemente de você, fixo e imutável. Ele está respondendo a você, colapsando de potencial infinito, em forma específica, baseado em quem você é internamente, baseado no que está observando e esperando. Isso não é misticismo. Esta é evidência científica documentada e repetível, mostrando que o observador e o observado estão conectados de maneiras que desafiam completamente nossas suposições cotidianas sobre realidade. Então, quando Florence disse suas emoções e pensamentos estão transmitindo para fora, moldando o que aparece na sua vida, ela não estava falando metaforicamente. Ela estava descrevendo um mecanismo real que a física quântica agora validou. Seu estado interno, sua consciência, está influenciando o campo de possibilidades ao seu redor a cada momento. Mas aqui está o desafio que derruba a maioria das pessoas nessa jornada, o obstáculo oculto que explica por que saber essa informação não é suficiente para criar transformação duradoura. A revelação real, e isso é o que torna a técnica banida de Florence tão crucial, é entender o quanto da sua transmissão está acontecendo completamente fora da sua consciência. Pesquisas em neurociência e psicologia revelaram algo surpreendente. Mais de 90% das suas decisões diárias, suas reações, suas percepções, não estão vindo da sua mente racional consciente. Estão sendo direcionadas por processos inconscientes, por padrões programados no seu subconsciente anos atrás, às vezes décadas atrás, que ainda estão rodando em segundo plano, determinando o que você nota, o que você atrai e o que você acredita ser possível. Seu subconsciente é como um disco rígido massivo armazenando cada experiência que você já teve. Cada comentário que seus pais fizeram sobre dinheiro quando você tinha 5 anos. Cada momento que você se sentiu rejeitado ou indigno. Cada desgosto, cada decepção, cada vez que alguém te disse que você não era bom o suficiente ou que sucesso requeria luta. Tudo isso foi gravado e aceito como verdade. E aqui está a parte crítica. Seu subconsciente não analisa ou questiona o que está armazenado lá. Ele não debate se aquelas crenças antigas ainda são precisas ou úteis. Ele simplesmente as obedece, trabalhando incansavelmente para continuar provando que são verdadeiras na sua realidade atual, porque é isso que foi projetado para fazer, manter consistência com o que considera ser fato. Esta é a verdade oculta por trás de por que afirmações positivas frequentemente falham. Embora você possa ficar em frente ao espelho dizendo eu sou abundante 1000 vezes e ainda lutar financeiramente. Sua mente consciente pode estar repetindo a afirmação, mas se seu subconsciente tem uma crença contraditória, vai rejeitar aquela nova informação instantaneamente e continuar transmitindo a velha frequência. O impacto dessa descoberta é profundo porque significa que transformação real requer acessar aquela camada subconsciente diretamente, falando a linguagem dela, contornando a resistência que bloqueia tentativas de mudança no nível superficial. E existe outro mecanismo em jogo aqui do qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar, algo acontecendo no seu cérebro agora mesmo que está determinando o que você pode e não pode ver na sua realidade diária. É chamado de sistema de ativação reticular e pode ser o guardião mais poderoso entre você e a vida que realmente quer. A cada segundo, bilhões de pedaços de informação estão inundando seus sentidos. Visões, sons, possibilidades, oportunidades, conexões. Sua mente consciente não pode possivelmente processar todos esses dados, seria completamente sobrecarregada. Então esse filtro, esse sistema de ativação reticular, age como um mecanismo de triagem, decidindo o que passa para sua consciência e o que é completamente bloqueado. Mas aqui está a parte que muda tudo sobre como você entende suas circunstâncias. O critério que esse filtro usa para decidir o que é relevante não é baseado em lógica ou no que realmente te beneficiaria. É baseado inteiramente no que seu subconsciente já acredita ser verdade. Se seu subconsciente aceitou a crença de que dinheiro é difícil de conseguir,
seu sistema de ativação reticular literalmente filtrará oportunidades de ganho financeiro. Elas poderiam estar bem na sua frente, claras como o dia para outra pessoa, mas seu cérebro nem as registrará. Elas são invisíveis para você, não porque não existem, mas porque sua programação interna as considerou irrelevantes para sua realidade. É por isso que duas pessoas podem andar pelo mesmo ambiente exato e ter experiências completamente diferentes. Uma pessoa vê possibilidades em todos os lugares, portas se abrindo, sincronicidades acontecendo, as pessoas certas aparecendo na hora certa. Outra pessoa vê obstáculos, portas fechadas, má sorte, escassez. As circunstâncias externas são idênticas. A diferença está no filtro, no que o subconsciente delas foi programado para reconhecer como real e relevante. Suas crenças não estão apenas influenciando sua interpretação da realidade. Elas estão literalmente determinando que porções da realidade você é capaz de perceber. Então, sabendo tudo isso, entendendo como o subconsciente opera e como o sistema de ativação reticular funciona, a pergunta se torna óbvia. Como você realmente reprograma esse sistema sem disparar a resistência que bloqueia a maioria das tentativas de mudança? E é aqui que Florence descobriu algo tão elegante, tão eficaz, que foi eventualmente considerado poderoso demais para aceitação mainstream. Ela encontrou a porta dos fundos, a técnica que passa por cada mecanismo de defesa que sua mente construiu. O método é enganosamente simples. Em vez de usar afirmações ou declarações que seu subconsciente pode imediatamente argumentar e rejeitar, você usa perguntas. Não qualquer pergunta, mas cuidadosamente formuladas que contêm uma suposição oculta. Quando você diz a si mesmo "eu sou rico", seu subconsciente pode instantaneamente responder com dúvida, mostrando toda a evidência que contradiz aquela afirmação. Sua conta bancária, suas contas, suas circunstâncias atuais. A resistência é imediata, e a afirmação ricocheteia sem penetrar as camadas mais profundas da sua mente. Mas quando você se pergunta algo como "por que tem sido tão fácil para mim atrair abundância ultimamente", algo completamente diferente acontece nos bastidores. Sua mente consciente não pode argumentar com uma pergunta da mesma forma que argumenta com uma afirmação. Perguntas criam o que psicólogos chamam de lacuna cognitiva, um loop aberto que seu cérebro é neurologicamente programado para fechar. A mente humana literalmente não tolera uma pergunta sem resposta. É psicologicamente desconfortável. Então seu cérebro automaticamente começa a buscar respostas, reunindo evidências, fazendo conexões, tudo sem você forçar nada. O gênio dessa abordagem está na suposição embutida na pergunta. Você não está alegando que a abundância existe. Você está assumindo que já está acontecendo e pedindo à sua mente para explicar por quê. Isso contorna a resistência inteiramente porque você não está lutando contra suas crenças atuais. Você está convidando seu subconsciente a mudar seu filtro, a começar a notar evidências que apoiam essa nova premissa. E uma vez que aquela pergunta é plantada, seu sistema de ativação reticular imediatamente se ajusta. Ele começa a escanear seu ambiente por prova de que a abundância é fácil, por momentos que validam essa perspectiva, por oportunidades que você teria completamente perdido antes. Agora, aqui é onde essa técnica se torna exponencialmente mais poderosa e envolve uma janela de tempo que a maioria das pessoas desperdiça completamente todos os dias. Estou falando dos 60 segundos antes de você adormecer. Aquele pequeno fragmento de tempo entre vigília e sono é uma das oportunidades mais potentes que você tem para acessar diretamente e reprogramar sua mente subconsciente. Ainda assim, a maioria de nós passa rolando o telefone, repetindo os estresses do dia ou derivando para pensamentos completamente aleatórios. Mas algo extraordinário está acontecendo no seu cérebro durante essa transição, que torna o momento perfeito para plantar aquelas perguntas poderosas sobre as quais acabamos de falar.
Conforme você se move da vigília total para o sono, suas ondas cerebrais mudam de beta, que é seu estado normal de pensamento alerta, para frequências alfa e depois teirá. Esses são os mesmos padrões de ondas cerebrais que você tinha quando criança pequena, quando sua mente estava completamente aberta, absorvendo tudo sem filtrar ou questionar. Nesse estado hipnagógico, a barreira entre sua mente consciente e subconsciente dissolve quase completamente. Não há mente analítica empurrando de volta, nenhum crítico interno analisando se algo é verdade ou possível. O que quer que você impressione em sua consciência nesses momentos finais, antes do sono, vai diretamente para o subconsciente e é processado durante a noite inteira, como se fosse verdade absoluta e inquestionável. Florence entendeu essa janela como um portal direto para o campo, um momento em que você pode essencialmente reprogramar sua realidade no nível do código-fonte. Então, em vez de adormecer preocupado com amanhã ou repetindo problemas, você faz algo radicalmente diferente. Você se traz para um estado de paz profunda e presença. E então, no pico do relaxamento, você faz sua pergunta, não com desespero ou força, mas com curiosidade genuína, como se estivesse investigando sobre algo que já aconteceu. Porque tudo tem fluído tão sem esforço ultimamente? O que mudou dentro de mim que tornou essa transformação tão natural? A pergunta assume que a realização que você deseja já é real, e você adormece nessa frequência, naquele estado emocional de estar feito. Durante a noite, enquanto sua mente consciente está offline, aquela frequência é integrada, reorganizada e aceita como parte da sua nova estrutura mental. Você acorda diferente mesmo que não note imediatamente conscientemente. Seu sistema de ativação reticular ajustou seus filtros. Seu subconsciente aceitou novas ordens de marcha. E é aqui que a verdadeira mágica começa a se revelar na sua vida desperta. Porque transformação não é apenas sobre o trabalho interno, é sobre a coerência entre o que você está transmitindo internamente e como está se movendo pelo mundo externamente. Quando você mantém esse alinhamento durante o dia, quando suas decisões e microações combinam com a identidade da pessoa que já tem o que você deseja, algo notável acontece. A jornada da intenção à manifestação colapsa dramaticamente. Estamos falando de mudanças visíveis em 48 horas às vezes, não meses ou anos. Isso não é sobre sentar passivamente e esperar que o universo entregue. É sobre manter sua frequência firme, enquanto permanece aberto a caminhos inesperados, tomando pequenas ações alinhadas, que confirmam ao seu subconsciente: é isso que você é agora. E conforme você faz isso, a realidade começa a se curvar em direção à sua nova frequência com uma velocidade que parece quase milagrosa, porque você não está mais criando a resistência que mantém a maioria das pessoas presas nos mesmos padrões por décadas.